Olá, muito boa noite a todos vocês que estão com a gente nesse projeto do Zero ao CNU, né? O Soma organizou uma série de aulas gratuitas para disponibilizar para vocês aqui pelo YouTube. E hoje, quem está com vocês sou eu, professora Lília, tá? Para quem não me conhece, eu sou bióloga, tá? Sou doutora em ciências ambientais, sou professora aqui do Soma e estou junto com vocês hoje para falar sobre o decreto 7.747, tá certo? Então, antes da gente começar a aula, eu queria pedir para você se inscrever no nosso canal, porque assim você fica sabendo, você recebe notificações quando novos vídeos forem adicionados aqui ao nosso canal, tá? E, claro, também te convidar a vir fazer parte do Soma, porque além dessas aulas gratuitas que o Soma disponibiliza para vocês aqui no YouTube, a gente tem uma série de preparatórios específicos, mais diversos concursos da área ambiental. Então vem fazer parte do Soma, porque aí você tem acesso a esse e muitos outros conteúdos, tá certo? Então vamos lá? Vamos de aula? Oi, gente! Então hoje, tá, eu tô aqui com vocês para falar sobre o decreto 7.747, que vai instituir a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental das Terras Indígenas, tá certo? E aí, antes da gente começar, eu queria trazer esse mapa aqui para vocês, tá? Esse foi um mapa que eu retirei do IBGE, tá? Que mostra pra gente os territórios de terras indígenas. Isso você consegue acessar pela internet, tá? É um dado público que todo mundo consegue ver. E é importante a gente ter em mente como que essas terras indígenas estão espalhadas pela extensão do nosso país, né? Repare que a gente tem, com diferentes quantitativos, tá? Populações indígenas espalhadas pela extensão do nosso Brasil, tá certo? E o que a gente precisa saber sobre essa política nacional? Vamos falar sobre ela ao longo dessa aula toda, mas eu preciso que vocês saibam que essa política ela foi construída com a participação dos povos indígenas, tá? E ela vem para reconhecer e apoiar a gestão ambiental e territorial que já é realizada por estes povos em suas terras. Eles já fazem isso. Essa política veio para apoiar essa gestão, tá? Essa política nacional, ela vai criar espaços e vai trazer oportunidades para que esses povos indígenas, junto com o Estado, dialoguem em torno de um objetivo comum, tá? E possam aliar as suas forças para enfrentar as dificuldades e os desafios que os povos indígenas brasileiros enfrentam nos dias de hoje, tá certo? Então, bora lá ver como que funciona essa política. Lá, no primeiro artigo deste decreto, fica instituída a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental das Terras Indígenas. Qual é o objetivo dessa política? Garantir e promover a proteção, a recuperação, a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais das terras e territórios indígenas, assegurando a integridade do patrimônio indígena, a melhoria da qualidade de vida e as condições plenas de reprodução física e cultural. Atenção aqui, das atuais e futuras gerações dos povos indígenas, respeitando sua autonomia sociocultural. Tá? E olha só, gente, a elaboração dessa política nacional, ela se destaca porque ela reconhece aqueles direitos assegurados lá na nossa Constituição, no artigo 231, e ela organiza a forma como o Estado brasileiro deve atuar na gestão territorial e ambiental das terras indígenas. Tá certo? Belezinha? Então vamos lá. Antes da gente dar seguimento, a gente vai responder algumas questões que eu sei que vocês gostam, né? Então, eu trouxe aqui uma questão de 2018. Eu vou ler junto com vocês. Diz assim: o Brasil tem uma extensão territorial de 851.196.500 hectares, ou seja, 8.511.965 quilômetros quadrados. As terras indígenas somam 717 áreas, ocupando uma extensão total de 117 mil milhões
403.045 hectares. E aí tem o equivalente em quilômetros quadrados, né? Assim, 13,8% das terras do país são reservados aos povos indígenas, tá? Esses dados foram tirados do Instituto Socioambiental. Com base nessa afirmação, assinale a alternativa correta. Vou pegar minha canetinha. Então vamos lá. Então essa questão está adaptada, porque depois vinha as alternativas para vocês assinalarem e a gente vai fazer como se fosse um verdadeiro ou falso. Número 1, vamos ler, ó. A Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas tem como objetivo garantir, promover a proteção, a recuperação, a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais das terras e territórios indígenas. E aí, tá certo ou tá errado? Se a gente voltar para o artigo 1º deste decreto, vocês vão ver que esse item está certo, certíssimo. Bem? Segundo, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e o Decreto 5.051 de 2004, que ratifica a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho no Brasil, garantem aos povos indígenas a posse exclusiva de seus territórios e o respeito às suas organizações sociais, costumes, línguas, crenças e tradições. Bom, como esse não é o assunto da nossa aula e eu não acredito que faça parte este decreto do edital do seu concurso, eu vou adiantar para vocês que esse item é verdadeiro, certo? Seguindo para o terceiro agora. Os povos indígenas estão presentes nas 5 regiões do Brasil, sendo que a região norte é aquela que concentra o maior número de indivíduos, 305.873, sendo aproximadamente 37,4% do total. Vamos ler a 4 para vocês verem que ou a 3 está certa ou a 4 está certa. Elas não podem as duas estarem certas, as duas podem estar erradas. Mas vamos dar uma lida na 4, olha só. Os povos indígenas estão presentes somente na região norte do Brasil e é a região que concentra o total de indivíduos, 305.870. E aí, partindo daquele mapa que eu mostrei no primeiro slide dessa aula, você já sabe, né, que não pode ser a número 4. Os povos indígenas não estão presentes somente na região norte do Brasil. Então, essa daqui está errada, tá? E a número 3, tá certa? Pode estar errada também, mas ela está certa, tá? Eles estão presentes nas 5 regiões do Brasil e é a região norte que concentra o maior número de indivíduos. Esses dados foram tirados do censo que foi feito em 2010, tá? Vocês podem ir lá checar o censo de 2010, tem esses dados, certinho? Beleza? Então, corretas estão a número 1, a número 2 e a número 3, certo? Vamos seguir então para o nosso decreto. Eu não sei, tá demorando para focar aqui no meu computador, não sei se vocês estão tendo esse problema também. No artigo 2º, o decreto diz: ferramentas para a gestão territorial e ambiental de terras indígenas, o etnomapeamento e o etnozoneamento. E o decreto vem explicar o que é o que cada uma dessas ferramentas faz. Vamos lá. O etnomapeamento é um mapeamento participativo das áreas de relevância ambiental, sociocultural e produtiva para os povos indígenas, com base nos conhecimentos e saberes indígenas. Bem, já o etnozoneamento é um instrumento de planejamento participativo que visa a categorização de áreas de relevância ambiental, sociocultural e produtiva para os povos indígenas, desenvolvido a partir do etnomapeamento. Então, o etnozoneamento, ele depende, tá, do desenvolvimento do etnomapeamento para ele ser feito. Esses instrumentos, que são instrumentos de gestão territorial, eles são o resultado de um conjunto de realizadas por diversos atores, gente, tá? Quais conjuntos de experiências, professoras? Planos de manejo, planos de gestão territorial, planos de vida, diagnósticos participativos, estudos e pesquisas no âmbito das escolas nas aldeias, com metodologias, tempos e abordagens diferenciadas e sempre buscando o diálogo sobre a gestão das terras indígenas, tá?
O etnomapeamento e o etnozoneamento são duas ferramentas que têm fornecido bases de diálogo para a elaboração de outro instrumento que a gente vai falar mais no finalzinho dessa aula, que também é muito importante para a gestão das terras indígenas, tá? Que são os planos de gestão territorial e ambiental de terras indígenas. Plano de gestão territorial e ambiental de terras indígenas. Então, esses dois instrumentos são muito importantes para este daqui. Tá? Fornecem bases para a elaboração desses planos. Mas a gente vai voltar a falar desses planos mais para o final desta aula. Belezinha? Então vamos responder mais uma questão. Essa é uma questão de 2021 que diz assim: sobre planejamento urbano e meio ambiente, assinale a alternativa que define corretamente o termo etnozoneamento. Então, ele quer a definição de etnozoneamento. Acabamos de ver, né? Vamos dar uma lida no que a banca trouxe para confundir a nossa cabeça. Letra A. Instrumento utilizado nos planos diretores, através do qual a cidade é dividida em áreas sobre as quais incidem diretrizes diferenciadas para o uso e a ocupação do solo, especialmente os índices urbanísticos. O zoneamento urbano atua principalmente por meio do controle de dois elementos principais, o uso e o porte dos lotes e das edificações. Tem alguma coisa a ver com a nossa política? Não, nada a ver, a letra A está errada. Letra B. Instrumento da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, instituída pelo Decreto 7.747, destinado ao planejamento participativo e à categorização de áreas de relevância ambiental, sociocultural e produtiva para os povos indígenas, tá? A gente já sabe que essa aqui tá certa, né, gente? Acabamos de falar sobre o etnozoneamento. Vamos ver o que a banca trouxe para confundir a gente mais. Na letra C. Etnozoneamento é disciplinado pela Lei Federal 6.803, de 80. Trata-se de tipologia de zoneamento realizado nas áreas críticas de poluição. Nada a ver, tá? E letra D. É elaborado com o objetivo de minimizar os riscos relacionados aos fenômenos climáticos, permitindo a identificação da melhor época de plantio das culturas, nos diferentes tipos de solo e ciclos de cultivares. Você não vai se confundir mais. Você já sabe que o etnozoneamento está relacionado com a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, tá? Portanto, a resposta correta para a nossa questão é a letra B, certo? Vamos seguir então. Olha só, gente, este decreto, Decreto 7.747, ele vai enumerar as diretrizes da política nacional, tá? Ou seja, ele vai enumerar as orientações que a política deve seguir para atingir seus objetivos, tá? E aí eu posso adiantar para vocês que essas diretrizes trazem como principais orientações o protagonismo, a conquista de autonomia e a necessidade de participação qualificada dos povos indígenas na governança dessa política, tá? Então, assim, em resumo, é isso, tá? Principalmente foco no protagonismo, na autonomia e na participação dos povos indígenas na governança desta política nacional. Tudo bem? Agora vamos ler as diretrizes? São algumas. Vamos ler com calma. Você que está só me ouvindo, preste atenção. Número 1. Reconhecimento e respeito às crenças, usos, costumes, línguas, tradições e especificidades de cada povo indígena, tá? Segunda diretriz, reconhecimento e valorização das organizações sociais e políticas dos povos indígenas, garantia das suas expressões dentro e fora das terras indígenas, tá? Diretriz número 3, protagonismo e autonomia sociocultural dos povos indígenas, inclusive pelo fortalecimento de suas organizações, assegurando a participação indígena na governança da política nacional, respeitadas as instâncias de representação indígenas e as perspectivas de gênero e geracional. Mas não é só isso, tá? Diretriz número 4. Reconhecimento e valorização da contribuição das mulheres indígenas, do uso de seus conhecimentos e práticas
para a proteção, conservação, recuperação e uso sustentável dos recursos naturais imprescindíveis para o bem-estar e para a reprodução física e cultural dos povos indígenas. Diretriz número 5. Contribuição para a manutenção dos ecossistemas nos biomas das terras indígenas, por meio da proteção, conservação e recuperação dos recursos naturais imprescindíveis à reprodução física e cultural das presentes e futuras gerações dos povos indígenas. Tá? Diretriz número 6. Proteção territorial, ambiental e melhoria da qualidade de vida nas áreas reservadas a povos indígenas e nas terras indígenas. Temos mais, olha só. Diretriz de número 7. Proteção territorial e ambiental das terras ocupadas por povos indígenas isolados e de recente contato. Outra, implementação da política nacional para povos e comunidades indígenas cujas terras se localizam em área urbana, naquilo que seja compatível e de acordo com suas especificidades e realidades locais. 9. Proteção e fortalecimento dos saberes, práticas e conhecimentos dos povos indígenas e de seus sistemas de manejo e conservação dos recursos naturais. 10. Reconhecimento, valorização e desenvolvimento da gestão ambiental como instrumento de proteção dos territórios e das condições ambientais necessárias à reprodução física, cultural e ao bem-estar dos povos e comunidades indígenas. Tá? Vamos lá. 11ª. Estamos finalizando as diretrizes dessa política. 11ª. Garantia do direito à consulta dos povos indígenas, nos termos da Convenção número 169 da Organização Internacional do Trabalho. 12ª. Reconhecimento dos direitos dos povos indígenas relativos a serviços ambientais em função da proteção, conservação, recuperação e uso sustentável dos recursos naturais que promovem em suas terras, nos termos da legislação vigente. E por último, a 13ª, promoção de parcerias com os governos estaduais, distrital e municipais para compatibilizar políticas públicas regionais e locais e a política nacional, tá certo? Gente, muitas diretrizes. Mas a gente tem que lembrar que essas diretrizes, elas reforçam e valorizam o reconhecimento e o respeito à contribuição dos povos indígenas, incluindo as mulheres, os jovens e os idosos, na conservação da biodiversidade brasileira, tá? E essas diretrizes também, elas chamam a atenção para a necessidade de que o Estado contribua para a manutenção, para a recuperação e a proteção dos recursos naturais dos territórios indígenas. Tá? É através dessas diretrizes que a política nacional reforça a importância de garantir a adequada participação dos povos indígenas nas diferentes instâncias de deliberação, execução e avaliação da política nacional como elemento que a diferencia de outras políticas. Certo? E olha só, a política nacional, ela está organizada em 7 eixos, tá? Esses eixos, eles estão agrupados em objetivos específicos, de acordo com os temas de interesse para a gestão ambiental e territorial das terras indígenas, tá? Esses objetivos específicos, eles são as metas detalhadas que devem ser seguidas para se alcançar o objetivo geral dessa política, tá? Então, eu trouxe aqui, resumidamente, os 7 eixos, mas nós vamos falar de um por um. O eixo 1, proteção territorial e dos recursos naturais. Eixo 2, governança e participação indígena. Eixo 3, áreas protegidas, unidades de conservação e terras indígenas. Eixo 4, prevenção e recuperação de danos ambientais. Eixo 5, uso sustentável de recursos naturais e iniciativas produtivas indígenas. 6, propriedade intelectual e patrimônio genético. Capacitação. Eixo 7, capacitação, formação, intercâmbio e educação. E aí você pode estar se perguntando assim, professora, eu preciso lembrar, eu preciso saber o conteúdo de cada um desses eixos? Precisa. A gente tem um exemplo e eu vou mostrar para vocês de uma questão
feita agora, no ano de 2024, tá? Para o concurso do IPEA, se eu não me engano, onde a banca colocou lá um objetivo e disse que era de determinado eixo. E aí o candidato tinha que saber se era ou não. Então tem que conhecer a temática de cada um dos eixos e, possivelmente, preferencialmente, os objetivos que fazem parte de cada um desses eixos. Por isso, agora nós vamos falar de cada um desses eixos separadamente, de maneira bem detalhada. Vamos lá? Volta aqui comigo. Olha só, vamos começar a falar então do eixo 1, proteção territorial e dos recursos naturais. Olha só, gente, a gente vai ler, tá, todos os objetivos específicos de cada um dos eixos. Mas antes eu vou fazer um resumo desse conteúdo. Então presta atenção no que eu estou falando, porque muito do que eu vou falar não está escrito no slide, certo? Então olha só, esse eixo, o eixo 1 dessa política, ele vai tratar das questões relacionadas à segurança e ao controle territorial das terras indígenas, tá bom? Esse eixo ele vai trazer objetivos específicos que visam proteger a integridade das terras indígenas por meio de mecanismos e instrumentos que vão desde a recuperação de áreas que estão desmatadas às ações em parceria com os órgãos de fiscalização e controle para evitar e combater as invasões e a retirada ilegal de recursos naturais. Além dos objetivos relacionados à proteção dos recursos naturais, esse eixo vai trazer também a possibilidade de promover o acesso aos recursos naturais necessários para o bem-estar dos povos indígenas que se encontram fora dos limites das terras indígenas. Esse eixo ele vai dar uma ênfase especial à importância de se firmarem parcerias e acordos entre os próprios povos indígenas e os diferentes órgãos responsáveis pela fiscalização das terras indígenas, como a FUNAI, o IBAMA, a Polícia Federal, tá bom? Para a manutenção da integridade ambiental e territorial das terras indígenas, certo? E aí a gente tem então os objetivos da Política Nacional do eixo número 1. Letra A, vamos ler junto. Promover a proteção, fiscalização, vigilância e monitoramento ambiental das terras indígenas e seus limites. Promover a participação dos povos, comunidades e organizações indígenas nas ações de proteção ambiental e territorial das terras indígenas, respeitado o exercício de poder de polícia dos órgãos e entidades públicos competentes. Terceira, contribuir para a proteção dos recursos naturais das terras indígenas em processo de delimitação, tá? Por meio de ações de prevenção e de defesa ambiental pelos órgãos e entidades públicos competentes, em conjunto com os povos, comunidades e organizações. Quarto, promover a elaboração, sistematização e divulgação de informações sobre a situação ambiental das terras indígenas com a participação dos povos indígenas. Mas não terminou por aí. Esse eixo tem outros objetivos. Olha ali o quinto objetivo. Apoiar a celebração de acordos e outros instrumentos que permitam o acesso dos povos indígenas aos recursos naturais que tradicionalmente utilizam, localizados fora dos limites de terras. Sexto, promover ações de proteção e recuperação das nascentes, cursos d'água e mananciais essenciais aos povos indígenas. Sétimo, apoiar o monitoramento das transformações nos ecossistemas das terras indígenas e a adoção de medidas de recuperação ambiental. Oitavo, assegurar sempre que possível que bens apreendidos em decorrência de ilícitos ambientais praticados em terras indígenas sejam revertidos em benefício dos povos e comunidades indígenas afetados, na forma da legislação vigente. Promover o etnozoneamento de terras indígenas como instrumento de planejamento e gestão territorial e ambiental, com participação dos povos indígenas. E, finalmente, por último, o 10º objetivo é promover e garantir a integridade ambiental e territorial das terras indígenas situadas nas áreas de fronteira, por meio de ações internas e de acordos binacionais e multilaterais, a fim de combater e controlar os ilícitos transfronteiriços, com especial atenção à proteção da vida de mulheres e homens indígenas,
de todas as gerações, tá? Então, esses são os objetivos do eixo 1, tudo bem? Vamos seguir. Vamos para o eixo 2, que fala de governança e participação. Então, olha só, gente, esse eixo ele garante aos povos indígenas a participação ativa na governança e nas tomadas de decisão referentes à implementação da política nacional, assim como incentiva a participação qualificada dos indígenas em fóruns, comitês, comissões e redes que tenham como objetivo discutir o desenvolvimento de determinada região. Tá? A participação de indígenas na criação e implementação da política nacional é um exemplo de governança e atuação indígena que pode ser fortalecido por meio dos objetivos específicos deste eixo, tá? O eixo 2. Quanto mais qualificada for a participação de indígenas e de gestores governamentais em espaços públicos de discussão e decisão, maior será o sucesso de implementação de políticas públicas localmente. Esse eixo, o eixo 2, ele traz ainda a necessidade de fortalecimento dos sistemas de representação e participação dos povos indígenas na articulação dos processos de diagnóstico e planejamento no interior das terras indígenas e em seu entorno, tá? E o eixo 2, ele traz esses 6 objetivos apenas. Vamos dar uma lida juntos? Olha só. Promover a participação de homens e mulheres indígenas na governança, nos processos de tomada de decisão e na implementação da política nacional. Letra B, no segundo. Promover a participação dos povos indígenas e da FUNAI nos processos de zoneamento ecológico e econômico que afetem diretamente as terras indígenas. Terceiro, promover o monitoramento da qualidade da água das terras indígenas, assegurada a participação dos povos indígenas e o seu acesso a informações a respeito dos resultados do monitoramento. Tá? Quarto, apoiar a participação indígena nos comitês e subcomitês de bacias hidrográficas e promover a criação de novos comitês em regiões hidrográficas essenciais aos povos indígenas. Quinto, promover a participação dos povos indígenas nos fóruns de discussão sobre mudanças climáticas. E, por último, realizar consulta aos povos indígenas no processo de licenciamento ambiental de atividades e empreendimentos que afetem diretamente povos e terras indígenas nos termos de ato conjunto dos Ministérios da Justiça e do Meio Ambiente. Tá? Então, esses foram os objetivos específicos do eixo 2. O eixo 3, ele é menorzinho, ele tem 4 objetivos específicos. E o tema desse eixo são áreas protegidas, unidades de conservação e terras indígenas. E eu posso adiantar para vocês que esse eixo ele vai tratar das diversas interfaces entre terras indígenas e unidades de conservação no Brasil, tá? As quais formam conjuntamente as áreas protegidas previstas na PENAP. Lembra aquele Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas, que vem por meio do decreto 5.758 de 2006? Então, o eixo 3, ele vai prever também a garantia que os povos e comunidades indígenas têm de serem consultados se forem criadas unidades de conservação perto de suas terras e de, juntamente com a FUNAI, elaborarem planos conjuntos para a gestão dessas áreas protegidas, garantindo a gestão ao órgão ambiental, tá? Por meio do eixo 3, garante-se também que as comunidades e as lideranças indígenas participem dos conselhos gestores das unidades de conservação vizinhas, contíguas ou próximas às terras indígenas, tá? Esse eixo trata também dos casos de sobreposição de unidades de conservação com terras indígenas, recomendando ações a serem adotadas com vistas a regularizar as situações geradas pela dupla afetação e diminuir conflitos, tá bom? E esse eixo também garante a participação da FUNAI em conselhos gestores de unidade de conservação vizinhas, contíguas ou próximas às terras indígenas de índios isolados ou em isolamento voluntário, tá bem? Então vamos dar uma lida aqui nos objetivos deste eixo. Opa, professora! Primeiro objetivo, realizar consulta prévia, livre e informada aos povos indígenas no processo de criação de unidades de conservação em áreas que os afetem diretamente.
elaborar e implementar, com a participação dos povos indígenas e da FUNAI, planos conjuntos de administração das áreas de sobreposição das terras indígenas com unidades de conservação, garantida a gestão pelo órgão ambiental e respeitados os usos, costumes e tradições dos povos indígenas, tá? Então essa aqui é a parte que eu chamei a atenção para vocês quando eu estava dando o meu resuminho. Terceiro, promover a participação indígena nos conselhos gestores das unidades de conservação localizadas em áreas contíguas às terras indígenas. E, por último, assegurar a participação da FUNAI nos conselhos gestores das unidades de conservação contíguas às terras, com presença de índios isolados ou de recente contato. Tá bem? E antes da gente finalizar essa primeira parte da aula, vamos falar sobre o eixo 4. O eixo 4, ele vai ter 8 objetivos específicos, tá? E o grande tema desse eixo é a prevenção e recuperação de danos ambientais, tá? Ele trata das questões relacionadas aos cuidados com o meio ambiente e as ações que devem ser tomadas em caso de degradação, poluição, desastres e impactos causados por empreendimentos, tá? Traz objetivos específicos que abordam a recuperação de áreas degradadas e a restauração das condições ambientais nas terras indígenas. Estão inseridas ainda nesse eixo as ações relativas à recuperação da diversidade agrícola, visando garantir a segurança alimentar aos povos indígenas de forma conciliada à conservação ambiental. Também estão previstas ações voltadas à prevenção de desastres, catástrofes, emergências ambientais, como, por exemplo, enchentes, desmoronamento de terra, secas, tá? E o eixo 4 vai fortalecer o direito dos povos indígenas de acompanharem todo o processo de licenciamento ambiental de empreendimentos que afetem direta ou indiretamente seus territórios, tá? Esse eixo reforça ainda que os danos passivos ambientais, passivos socioambientais decorrentes da instalação de empreendimento sejam compensados e mitigados, tá certo? Então vamos dar uma lida aqui nos objetivos específicos deste eixo. Olha só. Primeiro, promover ações com vistas a recuperar e restaurar áreas degradadas nas terras indígenas. Promover ações de prevenção e controle de desastres, danos, catástrofes e emergências ambientais nas terras indígenas e entornos. Promover ações de prevenção e controle da contaminação por poluição e resíduos sólidos e de outras formas de degradação de recursos naturais das terras indígenas. Quarto, identificar as espécies nativas de importância sociocultural em terras indígenas e priorizar seu uso em sistemas agroflorestais e na recuperação de paisagens em áreas degradadas. Quinto, promover a recuperação e conservação da agrobiodiversidade e dos demais recursos naturais essenciais à segurança alimentar e nutricional dos povos indígenas, com vistas a valorizar e resgatar as sementes e cultivos tradicionais de cada povo indígena. Promover ações para a recuperação de áreas degradadas e a restauração das condições ambientais das terras indígenas, em especial as de prevenção e combate à desertificação. Promover a regularização ambiental de atividades e empreendimentos instalados no interior de terras indígenas, incentivando a adoção de medidas compensatórias e mitigatórias. E, por último, promover medidas de reparação dos passivos socioambientais causados por atividades e empreendimentos inativos no interior de terras indígenas, observada a legislação específica, tá? E para você que vai me deixar agora, ao final dessa aula, só como exemplo, eu trouxe para a gente responder juntos uma questão de 2024, tá? Super recente, que é aquele exemplo que eu falei para vocês, que te dá um objetivo, fala que é de um determinado eixo, você tem que ver se está certo ou se está correto. Tudo bem? Mas
nós vamos parar por aqui. Eu vou responder essa questão ao final de todos os eixos. Até agora, nós abordamos os eixos 1, 2, 3 e 4. Falta ver o eixo 5, 6 e 7 para depois a gente responder essa questão. Então, eu vou deixar para respondê-la no final. Mas tenham ciência de que é importante conhecer as temáticas de cada eixo e os objetivos específicos, tá? Relacionados a cada uma dessas temáticas. Tudo bem? Eu te agradeço pela sua companhia. Obrigada por ficar comigo aqui nessa live, tá certo? Convido você mais uma vez a... Deixa eu ver se o botão tá aqui, o botão tá aqui. A se inscrever no nosso canal para você receber as notificações quando novas aulas forem acrescentadas aqui ao YouTube do Soma, né? Aulas gratuitas. Convido mais uma vez a vir ser nosso aluno, porque aí você vai ter acesso à continuação dessa aula e a muitos outros conteúdos relacionados à temática ambiental para te ajudar a se preparar para esse concurso que você tanto almeja. Eu sou a professora Lilian Moraes e eu vejo vocês na próxima aula. Obrigada pela companhia, gente.